Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você está assistindo a gente, mas a gente está aqui toda semana para bater um papinho com você. Não é isso, Leandro Lourenço? Exatamente. Estamos sempre aqui para falar alguns assuntos que estão acontecendo, enfim, que a gente pode relacionar com a nossa atuação, com a sua atuação, enfim, aquilo que você trabalha, aquilo que você gosta de estudar, aquilo que você acompanha. E a gente está sempre por aqui. Hoje a gente vai falar sobre um assunto chato, né? Que é o conflito que está acontecendo em Israel. Primeiro, é importante a gente explicar que a gente não vai falar aqui dessa questão... Quem está certo ou errado. Exatamente, da questão da Palestina, porque é um assunto muito mais complexo do que a gente pode imaginar lendo lá no Wikipedia. Exato. Então, o que a gente vai falar aqui é dessa questão das imagens que chegam até nós. Então, assim, eu vou dar uma contextualizada primeiro. A primeira guerra a ser transmitida foi a Guerra do Kuwait, em 1990. Eu tinha 3 anos, então eu não lembro 4. como que era isso. Quando teve a Guerra do Vietnã, a TV estava chegando, mas uma imagem icônica fez com que começasse nos Estados Unidos um movimento contra a Guerra do Vietnã, que foi aquela menina, aquela imagem icônica daquela menina sendo queimada, e isso interferiu na opinião das pessoas. Exato. Enfim, a Guerra da Ucrânia foi a primeira guerra a ser transmitida pelas redes sociais. E aí a gente entra numa questão, né, da verificação das imagens. A gente nunca sabe se as imagens são verdadeiras ao lado ou não. De fato, não tem bonzinho, não tem bom nem mal na guerra. Mas guerra é guerra. E a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre isso, que a gente vê em tempo real. A guerra ao vivo. Tá ali, tá na Globo News. Tá, você tá lá todos assistindo. Os canais. Mas eu faço a Globo News 24 horas transmitindo o conflito. Tá lá uma imagem ao vivo da faixa de Gaza e aí ouça o barulho das bombas explodindo, sabe? É uma coisa muito... É triste até. Muito. E aí entra a questão assim, daquela banalização, né? Do entretenimento e... Até que ponto você tá assistindo? Você não tá assistindo um videogame, que isso muito aconteceu na Guerra do Kuwait. Filme. Que as pessoas achavam que estavam diante de um videogame. Mas isso na década de 90. Hoje, como que é isso, né? Até banaliza, né? Essa Exatamente. História, porque a gente acaba vendo tanto isso que... as imagens acabam nem chocando a maioria das pessoas, porque é algo que tá tão em evidência ali. A gente recebe imagem no WhatsApp, você vê em rede social, você liga a televisão, até na televisão tem um certo filtro, vamos dizer assim, que algumas coisas não são passadas, né? Mas o que a gente acaba vendo, principalmente em rede social, acaba sendo... talvez o pior da guerra, vamos dizer, né? Então... porque lá ele não tem um filtro, não tem quem vai borrar a imagem. Exatamente. Então, assim, aí vendo coisas horríveis, assim, que acontecem e a gente pode, né, passa a entender, porque, assim, você comentou a respeito da Primeira Guerra ser transmitida e tal. A gente precisa entender também que existem algumas guerras acontecendo simultaneamente, que não é exatamente o conflito Israel-Palestina, tem guerra no Iêmen, tem guerra Rússia contra a Ucrânia. É que algumas têm uma certa relevância, vamos dizer assim, né, para levar por esse lado, e elas têm uma maior exposição, e outros lugares do mundo que são remotos, que não têm... talvez interesse da grande mídia, das pessoas divulgarem aquilo, sei lá, e acaba sendo meio esquecidas, mas estão acontecendo, ao mesmo tempo estão acontecendo. Então, eu gostaria de falar a respeito disso por conta dessa banalização das imagens, né? Essa coisa que a gente acaba vendo como se fosse um programa de televisão mesmo, sentado no sofá e comendo pipoca e assistindo guerra, uma coisa assim horrível, terrível, né? E também levar para o lado das narrativas da guerra, que eu acho que isso é interessante a gente levar também e explicar como é que funciona, porque no sábado, quando a gente começou a ver algumas informações a respeito da guerra,
logo já tinha vídeos dos caras lá da Palestina, do Hamas lá, enfim, dos grupos lá, do treinamento deles, de como eles se prepararam, de como foi aquilo. Então, os vídeos, a gente não pode dizer que são armas de guerra, mas eles fazem usados, né? Eles são parte importante nesses conflitos, porque a história que vai ser contada pelos dois lados, né, tanto quem ataca e quem foi atacado, utiliza esses vídeos para fazer a propaganda, né? Então, assim, quem atacou mostra lá como é que foi, como é que se preparou, aquele monte de gente mostrando um arsenal que eles têm para mostrar para o outro lado que eles têm um poder, né, bélico, de pessoal, de inteligência, sei lá, coisas desse tipo, para, enfim, deixar o outro lado com mais medo. Por outro lado, né, Israel, a gente viu inúmeras imagens também de pessoas mortas, de pessoas sendo sequestradas, de pessoas idosos, crianças, mulheres, enfim, uma infinidade de pessoas assim perdendo vida, míssil explodindo, prédio pegando fogo, coisas caindo, enfim. Então, assim, aí você começa, igual a Maine comentou, é muito complexo a gente entender como é que funciona tudo isso, porque primeiro que a gente nunca vai entender, a gente olha do lado de fora, pô, mas esses caras ficam brigando a vida toda, faz 1000 anos que eles estão brigando pelo mesmo pedaço de terra. As coisas são muito mais complexas do que a gente imagina. Eu particularmente não acho que a guerra ou as guerras irão terminar, né? A gente, poxa, a gente evoluiu, a gente está em outro... Eu não imagino que caras desse tipo vão sentar numa mesa para negociar, para chegar num ponto em comum. Não, eu vou ceder desse lado, você cede do outro e a gente vai viver em paz. Não, sei lá, não é assim que vai funcionar. Talvez sempre esses conflitos de tempos em tempos eles vão acontecer. A gente nunca sabe aonde, a gente nunca sabe por quê, mas sempre tem uns malucos assim para começar esse tipo de confusão. Mas a gente gostaria de trazer essa questão de contar a história da guerra, de como as imagens elas fazem com que você que está assistindo, tome parte de um lado, mesmo sem a gente entender nada sobre aquilo, mesmo sem entender por que os caras brigam, onde que fica isso, a gente não tem ideia de que tamanho que é essa faixa de Gaza, como que as pessoas vivem ali. Não faz ideia de nada. O que a gente sabe é o que mostram talvez alguns frames de na televisão, na internet, alguns pequenos vídeos que a gente vê, mas isso faz com que nós aqui e você também passe a ter uma opinião sobre aquilo, né? Poxa, o lado A tá certo, o lado B tá errado, vice-versa, ou enfim. Então, os vídeos eles acabam tendo um papel importantíssimo nisso, para que as pessoas tomem um lado, né? Defendam um ou defendam outro e acabam sendo usados também como uma arma de guerra. Exatamente, né? A tecnologia sempre foi usada para isso na Segunda Guerra Mundial, né? Visto na Segunda Guerra Mundial o quanto os meios aí foram importantes também nessa propaganda de guerra. Porque assim, né? As armas, esse tipo de coisa, elas vão evoluindo, tem a tecnologia, mas guerra é guerra. Tanto é que essas questões assim da gente ver lá uma moça sendo sequestrada e o marido ficando para trás, o namorado, sei lá, o filho, essas coisas são táticas de guerra que é utilizado faz muito tempo, né? Que o pessoal vai, sequestra e aí depois quer trocar corpos, usar uma moeda de troca. Então assim, é um negócio muito arcaico nesse sentido, né? Porque o modo é muito parecido com, sei lá, 50, 60, 70 anos atrás o que acontece. O que vai evoluindo, lógico, é o míssil lá que os caras evoluem, é o tipo de bomba, ou sei lá, o negócio, o GPS que acerta o alvo com muito mais precisão, mas guerra é guerra. Então é triste tudo isso porque a gente acaba vendo, uma coisa é você ler um relato de guerra, você vê uma fotografia, você vê alguma coisa assim, outra é você ficar acompanhando aquilo, sabe? Então assim, você tá sentado na televisão e tá lá, imagens ao vivo e um negócio lá no fundo pegando fogo e até que ponto a gente liga que, nossa, isso é verdade, não é algo que a gente tá assistindo ali. É porque hoje em dia né, somos da década de 90, então a TV foi algo muito mais forte pra gente
do que para a maioria, talvez, de você que está assistindo, que não tem a TV como um meio de informação. Exatamente. Mas é estranho ver que aquelas imagens são reais, assim. Sim. Quando eu vi essa imagem aí do Hamas se prepara, que logo que aconteceu tudo isso, no sábado mesmo, como se aquilo fosse um institucional, sabe? Algo muito impressionante, muito louco imaginar tudo isso. É chocante isso, exatamente. Assim, no sentido de você não imaginar que os caras se preparam apenas pro conflito. Existe é como se fosse uma indústria aquilo lá, como se fosse uma empresa onde cada um cuida de uma coisa e que a comunicação de uma forma muito especial, ela é tratada de maneira realmente especial, que ela precisa ser muito bem feita para que assim que os mísseis comecem a explodir lá, as pessoas comecem a, enfim, perder suas vidas, aquilo seja transformado numa propaganda, num vídeo, como ela falou, institucional, que vai contar a história. Não, a gente está fazendo isso por conta disso, ou a gente está contra-atacando porque eles fizeram isso com as nossas pessoas, com as mulheres, com os idosos, com crianças, enfim. Acaba contando, cada lado conta a sua história através de pequenos vídeos que a gente vê ali que vão formando a nossa opinião. É um assunto que a gente gostaria de trazer aqui, que a gente gostaria de falar, embora seja muito triste estar acontecendo nesse exato momento, e a gente talvez precisaria olhar também para a guerra dessa forma, assim, olhando com o olhar, né, de quem usa, de que eles, né, utilizam a comunicação para formar a nossa opinião, a sua opinião, a de muita gente, através de imagens que estão sendo transmitidas ao vivo, e a gente acaba escolhendo um lado, ou defendendo um, ou defendendo outro, tentando justificar alguma coisa, ou eles tentando se justificar, mas os vídeos, no fim das contas, acabam sendo primordiais para eles, né? Não pra gente, mas para eles contarem essas histórias, e a gente fica assistindo aqui, querendo ou não, a gente é impactado por isso, porque qualquer lugar que você vê aparece um vídeo, aparece outra coisa, você liga a televisão, isso, você liga o rádio, as pessoas estão falando sobre isso, enfim, acaba influenciando na nossa vida de uma determinada forma, uns mais, outros menos, mas acaba impactando todo mundo. Sim, é o assunto que todo mundo está falando nesse momento. Exatamente. Então... Mas é isso aí, espero que você tenha curtido. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aqui pra gente, se inscreva no canal, ative as notificações, o que mais? Comente, né? Comente, deixa uma opinião aqui, se você gostou, se não gostou, se concorda, se não concorda. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Pode ser? Combinado. Até mais. Até. Tchau, tchau.